Olá pessoal, eu sou o Erli, sou engenheiro florestal, com mestrado em manejo ambiental, doutorado em solos e pós-doutorado em hidrologia florestal na Universidade de Córdoba, na Espanha. Atualmente eu trabalho na Universidade Federal de Viçosa, no Departamento de Engenharia Florestal, né, na área de ensino com as disciplinas de hidrologia florestal e manejo de bacias hidrográficas. Nós trabalhamos aqui na universidade também, né, com pesquisa e extensão, principalmente na área de proteção, conservação e recuperação de nascentes. Nós temos diversos trabalhos, projetos em andamento dentro desse tema, né, e com as mais diversas aí variações, né? Por exemplo, nós estudamos a dinâmica da água em bacias ou microbacias, onde se encontram plantios de florestas de rápido crescimento. Temos também projetos onde estudamos também a dinâmica da água em floresta nativa, em fragmentos de Mata Atlântica, fragmento de cerrado, sempre tendo como base a bacia hidrográfica. Bom, hoje, né, nós vamos apresentar aqui o tema a água e as florestas. Sabemos que no momento atual existe uma grande discussão, né, sobre a água, uma vez que atravessamos um período de estresse hídrico prolongado. Nos nossos monitoramentos, nos nossos projetos, temos verificado uma diminuição das chuvas desde 2013, na maior parte dos locais que a gente tem acompanhado. Então, passamos um ano de pouca chuva em 2013, 2014, 2015 e 2016. Isso tem feito com que a água entrasse em discussão, está sempre aí na mídia, né? Os problemas advindos dessa escassez. E o setor florestal, ele tem sido, né, também discutido quando se trata de água, não é mesmo? Então, hoje vamos apresentar aqui o que nós temos trabalhado, o que nós temos estudado, o que é de importante para o setor florestal. Dividimos aqui a apresentação em florestas plantadas e florestas nativas. Primeiramente, gostaria de falar que todos os processos hidrológicos, eles são estudados no âmbito do ciclo da água, ou ciclo hidrológico, né, num ambiente fechado, que é a bacia hidrográfica. Ou seja, todo o ciclo que nós estudamos se passa dentro de uma bacia hidrográfica. Os processos hidrológicos, então, que ocorrem nas bacias, né, eles são divididos, né, desde a entrada de água, que é a precipitação, a infiltração de água no solo, o escoamento superficial de água de chuva, as vazões das bacias advindas dos processos anteriores e a evapotranspiração, que nós não medimos diretamente, mas obtemos a partir do balanço hídrico da bacia. Rapidamente falando, nós consideramos bacia hidrográfica aquela porção de terra que é delimitada por
um divisor de águas, o divisor topográfico. Essa porção de terreno delimitada pelo divisor topográfico drena as águas de chuva para um curso de água principal. Esse curso d'água principal possui uma única saída dessa porção de terra delimitada pelo divisor de águas. Então, essas são características importantes para definir a bacia hidrográfica ou a microbacia. O divisor topográfico, o curso d'água principal, a única saída de água líquida de superfície. São características que definem essa área. Como nós possuímos aí na bacia uma única saída de água líquida de superfície, significa que os processos hidrológicos vão ocorrer de maneira também delimitada pelo divisor topográfico. Com relação às precipitações, o setor florestal apresenta uma especificidade, uma característica muito própria, que é o surgimento da precipitação efetiva. A precipitação efetiva nada mais é do que o somatório do que chove dentro da floresta, então nós chamamos essa precipitação de precipitação interna, que é interna à floresta, e do escoamento pelo tronco das árvores. Então, as águas de chuva que incidem sobre a bacia hidrográfica, portanto, sobre o dossel da floresta, uma parte dela escoa pelo tronco das árvores. Quando, então, nós somamos esses dois tipos de água, a precipitação interna e o escoamento pelo tronco, nós temos, então, a precipitação efetiva, o que chega ao solo efetivamente, numa bacia hidrográfica onde se encontram as florestas, principalmente florestas plantadas, que estamos abordando aqui em primeiro lugar. Assim sendo, nós temos uma precipitação que ocorre sobre a bacia hidrográfica, sobre a floresta, e temos então a precipitação efetiva, que é o que chega realmente ao solo, efetivamente ao solo. Quando nós subtraímos da precipitação que chega na floresta, que nós denominamos de precipitação em aberto, subtraímos dessa fração a precipitação efetiva, nós temos aí um processo hidrológico que nós chamamos de interceptação. Ou seja, a interceptação é a quantidade de água de chuva que o dossel das florestas são capazes de interceptar, de evitar que chegue ao solo de forma efetiva. Assim, os ambientes florestais, os ecossistemas florestais, possuem essa característica, de criar a interceptação de chuva. Tá? Em florestas plantadas, essa interceptação gira em torno aí de 9 a 10% do que normalmente chove fora da floresta. É claro que nós estamos aqui falando de números bem gerais, uma vez que a interceptação depende muito da densidade e tipo de dossel, tipo de folha, tipo de galhos, tipo de tronco, e também de outros detalhes dos plantios, como, por exemplo, espaçamento, a densidade da copa depende desses fatores.
Mas, em termos gerais, para florestas de eucalipto, por exemplo, nós temos monitorado, temos verificado que esse valor anda em torno aí de 9 a 10% que chove fora da floresta. Uma outra fração que não é interceptada, porém passa pelo dossel da floresta, né, e salpicando entre folhas e galhos, pode descer escoando pelo tronco das árvores, como já dito anteriormente, né? Esse escoamento, normalmente em florestas plantadas, anda em torno aí de 1 a 2% da chuva que ocorre sobre a floresta. A precipitação interna, por sua vez, é predominante. As águas de chuva conseguem passar entre as copas e por dentro da copa e atingir diretamente o solo florestal, o piso florestal. Normalmente em torno de 85, 90% da chuva. É a maior fração da chuva passa diretamente pelo dossel. Bom, esses números, é claro, são números gerais e dentro dos nossos projetos de pesquisa, o que nós buscamos é entender precisamente quais são esses valores em termos percentuais e em termos volumétricos ou em milímetros de água. Para isso, instalamos uma série de equipamentos que são específicos para isso, né? São parcelas, são coletores de troncos, são pluviômetros adaptados para dentro da floresta, medir a precipitação interna dentro da floresta, pluviômetros para medir a chuva fora da floresta, representando o que chega sobre ela. E nos projetos, então, nós buscamos entender com precisão esses valores. Eles são muito importantes. Por quê? Porque a precipitação efetiva é que vai, então, recarregar o lençol freático por meio da infiltração de água no solo, que é um processo importantíssimo e é um processo que só traz benefício para as bacias hidrográficas e também para as florestas, uma vez que a água no solo vai ficar disponível, em primeiro lugar, para as plantas, para o sistema radicular das plantas, que são ativas nas primeiras camadas do solo, né? Nos primeiros centímetros, variando aí de 1 metro até 2 metros de profundidade do solo, né? Então, a água de infiltração é super importante, né, para recarregar essa camada do solo. E, em segundo lugar, para, a partir da percolação, recarregar os lençóis freáticos, que é a nossa melhor reserva de água, né, que a gente pode ter. Os lençóis freáticos, por sua vez, vão abastecer as nascentes, né, por meio do escoamento subterrâneo. As nascentes vão ter água vertendo durante o período de estiagem se esses lençóis forem recarregados. Então, veja bem, nós defendemos muito da precipitação efetiva, da infiltração de água no solo, da percolação da água e recarga do lençol, do escoamento subterrâneo, o que mantém as nascentes vivas e fluindo água em quantidade e qualidade suficiente para as bacias hidrográficas. A interceptação das águas
pelo dossel da floresta exercem uma importante função, né, de diminuir ou não a quantidade de água que chega sobre o solo. Em termos de infiltração, os solos florestais normalmente não apresentam problemas muito sérios de infiltração, de porosidade. Solos florestais possuem, por exemplo, uma cobertura super importante de matéria orgânica, uma fonte de matéria orgânica que tanto protege o solo como colabora para a formação de poros, que é, né, a serrapilheira. A serrapilheira, que é o conjunto de frações que caem das copas ou das árvores, né? Por exemplo, folha, galho, casca, fruto, semente. Todo esse material depositado sobre o solo vai se decompor com o tempo. Se decompondo, vão disponibilizar para a superfície do solo, né, a matéria orgânica nas suas frações menores, como as huminas, ácidos múmicos, ácidos fúlvicos, que são importantíssimos para a formação dos poros e da estrutura do solo florestal. Normalmente, os solos florestais não possuem problema com infiltração por causa disso. Nós temos aí em torno de 99% da precipitação efetiva infiltrando sobre solos florestais. Essa porcentagem ela só é diminuída uma vez que haja a remoção da serrapilheira por alguma razão, queima ou mesmo a retirada, ou a compactação do solo pelo uso excessivo de máquinas, né? Máquinas utilizadas para preparo do solo, né? Para plantio, para manutenção das florestas plantadas, né? Para o corte, a retirada de madeira. Se for em quantidades excessivas, isso pode prejudicar essa porosidade do solo. Mas, normalmente, não é o que acontece. Nós temos aí, por isso, em torno de 90% a 99% de infiltração. Infiltração se torna super importante para o setor florestal e para as bacias hidrográficas, porque também, né, além de recarregar a água do solo, de aumentar a produtividade, de aumentar a qualidade do sítio, também evitar o escoamento superficial de água de chuva. Esse processo é extremamente prejudicial para o solo florestal, para o sítio, para a bacia hidrográfica, portanto, para todo o setor florestal. Por quê? Porque a água que escoa sobre o solo, ela, em primeiro lugar, é uma água que está sendo perdida, né? Ela está escoando, ela está indo embora daquele local, sem ser aproveitada. Essa é a primeira perda grande quando a gente tem escoamento superficial. A segunda grande perda são os elementos que se encontram sobre o solo. Então, partículas de solo, matéria orgânica, nutrientes e micro-organismos que decompõem a matéria orgânica, né, nas frações menores. Então, todo esse material que se encontra sobre a superfície do solo, né, esse material se encontra sobre a superfície, pode ser removido pelo escoamento superficial de água de chuva. Além de todas essas perdas que degradam o solo florestal, que empobrecem o solo florestal, que degradam a bacia hidrográfica, nós ainda temos as consequências, porque todo esse material é depositado nas partes mais baixas do terreno, onde se encontram as nascentes, onde se encontram os cursos d'água. Esse material, então, é capaz de ter como consequência 3 gravíssimos processos.
a eutrofização dos corpos d'água, que é um enriquecimento por meio de matéria orgânica e nutrientes, o assoreamento desses corpos d'água. Então, o material sólido depositado pode assorear, né, entupir, né, os corpos d'água, e as cheias, as enchentes, promovidas pela água de escoamento. As cheias, como todos nós já sabemos, podem causar enchente e as enchentes serem prejudiciais para a infraestrutura do setor florestal e também para a perda, né, de vidas, até de vidas mesmo, pode ser perdida com as enchentes. Então, são situações extremamente indesejáveis causadas, né, pelo escoamento superficial de água de chuva. Uma grande vantagem do setor florestal é que, se por um lado nós temos aí 99% de infiltração, isso reduz bastante o nosso escoamento. Normalmente, em torno de 1 a 2% de escoamento que nós encontramos. Mas volto a chamar a atenção. Nos projetos, nós mensuramos esse escoamento para saber se realmente isso está sendo atingido, se estamos conseguindo atingir esse escoamento reduzido. Caso contrário, torna-se necessário tomar algumas medidas para diminuir ainda mais o escoamento e aumentar ainda mais a infiltração de água no solo. Seguindo o nosso ciclo hidrológico, nós também acompanhamos um processo hidrológico muito importante, que são as vazões dos cursos d'água, né? Quantidade de água líquida de superfície que deixa a bacia hidrográfica. As águas das nascentes que afloram no terreno, juntamente com o que chove dentro do canal e as águas de escoamento superficial, formam as vazões dos cursos d'água dessa bacia. Nós, então, quantificamos, monitoramos essa quantidade de água, essa vazão e a qualidade dessa água, né, completando aí o nosso ciclo hidrológico. Por meio das vazões, nós podemos, por exemplo, saber se esse conjunto de processos hidrológicos estão sendo positivos, né, estão sendo bons dentro daquela bacia ou não, caso nós tenhamos uma vazão no período de estiagem muito baixo. Nesse caso, nós então, se ocorrem chuvas normais e as vazões no período de estiagem estão muito reduzidas, nós então aconselhamos a partir para a seleção e aplicação de técnicas de conservação de solo e água. Não podemos esquecer ainda que a fração de água de chuva que infiltra sobre o solo e que recarrega as camadas superiores do solo estão disponíveis para as plantas, portanto, são absorvidas pelo sistema radicular das plantas, passam pelo interior da planta, né, e são depois, posteriormente, transpiradas, ou uma parte dessa água absorvida é transpirada, já que outra parte faz parte, né, constitui as células, os órgãos das plantas. Então, essa fração que sai pelas folhas, pelos estômatos, né, que nós chamamos de transpiração e evaporação, portanto, evapotranspiração, é uma quantidade de água de chuva que sai da bacia também, porém, sai na forma gasosa. Quando nós queremos saber a quantidade de água evapotranspirada,
uma metodologia, uma forma de se saber isso é calculando o balanço hídrico dessa bacia. E aí nós contabilizamos as entradas de água via chuva, as vazões, que são o resultado das infiltrações, do escoamento superficial e das chuvas dentro dos canais, e, por meio da diferença entre os dois, a evapotranspiração de toda a bacia. Dessa forma, nós podemos ter uma boa ideia de como se encontra o setor florestal dentro dessa relação da água e da floresta. É por meio desse balanço é que nós podemos verificar se o conjunto de ações dentro desse cultivo estão adequados ou não. Por outro lado, nós temos as florestas nativas, em quem também nós podemos estudar e obter resultados assim como nas florestas plantadas. Da mesma forma, ocorre nas florestas nativas a precipitação efetiva, que é o conjunto de escoamento pelo tronco e de precipitação interna. Também ocorre o escoamento superficial, a infiltração e, portanto, formam a vazão dos cursos d'água. A principal diferença das florestas nativas é que nesses ecossistemas não há a formação de talhões, não há formação de espaçamento homogêneo, a distribuição é heterogênea das plantas, e o dossel da floresta nativa é normalmente mais denso do que os plantios florestais. Isso significa dizer que facilmente encontramos, por exemplo, para a Mata Atlântica, uma interceptação bem acima dos plantios florestais, normalmente em torno de 20% do que chove sobre a floresta. Por outro lado, em termos de infiltração, como há um acúmulo maior de matéria orgânica, de serrapilheira, que se decompõe nas frações menores, os solos florestais, no caso de florestas nativas, são ainda melhores em termos de porosidade, são ainda melhores em termos de estrutura. E, normalmente, a infiltração ocorre durante todo o ano e de forma muito satisfatória. Por isso, raramente enxergamos escoamento superficial ou, popularmente, enxurradas dentro das matas nativas. Isso é, sem dúvida, uma vantagem. No balanço hídrico entre essas duas florestas, a plantada e a floresta nativa, citando o caso aqui da Mata Atlântica, quando fazemos esse balanço hídrico, se nós temos uma floresta plantada bem conduzida, acabam as coisas se igualando, o balanço hídrico se igualando, ou se aproximando bastante. Porque as florestas nativas possuem uma maior interceptação, mas, em consequência, uma maior infiltração e menor consumo de água, uma vez que a floresta se encontra já num crescimento mais estável. Ao contrário, as florestas plantadas possuem uma menor interceptação. Claro que a infiltração é satisfatória, mas possui um maior consumo de água para seu crescimento. Nessa quantificação dos processos hidrológicos, nós temos observado que há uma aproximação. Depende muito, é claro, de como essa floresta plantada é conduzida. Por isso
eu convido a todos vocês do setor florestal a se preocuparem com essas questões dentro da condução, né, das florestas, né? Observarem bastante como que é a dinâmica da água, né? Como que a água se relaciona com a sua floresta. Quantidade de chuva é um dado importante, mas nós precisamos também saber como que é essa distribuição de chuva, né? Quanto dessa chuva está sendo interceptada, né? Associe isso a seu manejo, pois você poderá obter resultados bem positivos. Nós, aqui, né, do Departamento de Engenharia Florestal, o Laboratório de Hidrologia Florestal, colocamos à disposição de todos, né, caso haja necessidade, de elaborarmos projetos para essas quantificações, para que vocês possam ter aí um investimento, né, bem mais sustentável, bem mais tranquilo em termos dessa relação água, solo e floresta. Quero deixar aqui os nossos contatos, né? Estamos, então, no Laboratório de Hidrologia Florestal da Universidade Federal de Viçosa. Nosso telefone é 031 3899 3456. Meu e-mail, erly, @ufv.br. A todos um grande abraço e me coloco à disposição em caso de dúvidas ou qualquer necessidade. Abraço a todos. 32, hein, para quem achou.